Olá, estou aqui para me apresentar. Eu sou a professora Érica Santos, mas sobre a minha história profissional. Eu não imaginava ser professora, seguir esse ramo, mas enfim, é com muito carinho, orgulho, dedicação que eu passo minha vida nessa área de atuação que é a educação. Bom, mas ao longo do tempo eu fui me especializando, que por acaso eu fui lecionar em francês, lá desde a educação infantil. Então, passei ao longo da minha vida, né, acadêmica, minha carreira profissional, assim, trabalhando na educação infantil. Aí, com isso, me especializei em educação infantil, desenvolvimento, a psicomotricidade, que foi um ponto-chave para entender melhor como é que é o desenvolvimento da criança nas suas fases, para ter uma boa aprendizagem. E com isso eu fiz são 3 pós no total, né, de lato sensu, também de administração e supervisão escolar. Acabei fazendo um livro sobre o bilinguismo, né, como é que é esse desenvolvimento da fala da criança nesse ambiente de falar várias línguas, enfim. E mãe, né? Mãe de 3 filhos. Então, estou sempre imersa no francês, no alemão, no inglês, nesse mundo internacional. E assim, as informações eu comecei a criar esse projeto Aprendiz Educa, tá? Porque percebia as dificuldades de aprendizagem além do normal. Então, e as dificuldades que persistiam. Então, quando a dificuldade persiste, e aí é a maneira de a gente ficar atenta. Mas eu percebia também, do outro lado, né, quem não é da área da educação, somente os pais, querendo entender por que o seu filho não estava progredindo na sua aprendizagem. Então, fui em busca e criei esse projeto Aprendiz Educa. Bom, e aí eu fiz para ilustrar um pouco aqui, se você buscar informação no DSM, que é o Manual de Diagnóstico Mundial de Saúde, né, sobre algum transtorno, do neurodesenvolvimento, enfim. Então, ali é uma base para a gente entender. E lá consideram 3 pontos, 3 categorias, né, de aprendizagem. Então, na verdade, categorias da criança, né, na fase de aprendizagem. Então, tem crianças consideradas normais, ok? Crianças com distúrbios e crianças com transtornos. Eu já penso de uma maneira diferente, né? Por quê? Porque normal é aquela que não, que tem um bom desempenho escolar, enfim. Mas eu tenho um mantra que fala que a dificuldade é um ponto de partida para a aprendizagem. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. O que acontece? Qual a diferença entre distúrbio e transtorno? Então, distúrbio a gente tem que entender que é uma disfunção neurológica, né, do ser, da criança, no seu sistema nervoso central, que faz com que a criança tenha um desequilíbrio, né, e geralmente esse desequilíbrio é patológico, né, é genético, enfim. Então, às vezes a criança nasce com baixa visão, baixa audição, ou por algum outro motivo, ok? Já o transtorno é considerado quando a criança tem alguma perturbação psicológica, né? Ou seja, falta de estímulos nessa região frontal, né, do cérebro, que é justamente da aprendizagem, principalmente para longo prazo, ok? Bom, quando eu considero aqui 4, né, 5 na verdade, né? Então, crianças habilidosas, ok. Então, aquelas que não têm baixo desempenho escolar, mas está ali dentro do esperado, alcança os seus objetivos, ok. As dificuldades é aquele momento que a gente percebe que a criança ela tem uma barreira. Opa, esse conhecimento eu não tenho, então eu tenho que buscar estratégia para eu aprender. Tá? E essa aprendizagem ela é adquirida pela memória. Bom, aí a habilidosa é aquela que está 100%, né? Já aplicando, dominando aquele conteúdo sem ajuda. Então, por isso que é considerada habilidosa. Aí a dificuldade, você percebe, poxa, é uma informação nova, então eu tenho que me esforçar para aprender. E aí nisso, a partir de treinos, atividades, estratégia, enfim. Então,
tem os problemas. E qual a diferença entre dificuldade e problema? Então, o problema é assim, vai dar ruim, hein? Aquela situação. Bom, entre dificuldade e problema, a gente pode considerar que é o DE, que é dificuldade de aprendizagem escolar. E está tudo muito ligado às informações externas. Então, pode ser algum problema ambiental ou metodologia de ensino, que a criança não se adapta. Né? Às vezes tem um baixo desempenho escolar porque ela não se adaptou à metodologia, ao ambiente. Né? Então, tem que analisar esses fatores. Aí, quando se trata de alguma situação interna, e a gente considera transtornos e distúrbios, ok? Que é nomeado, né, classificado em sigla de DA. Dificuldade de aprendizagem é considerada física porque é uma situação interna, né, da criança, ok? Então, aí realmente tem que buscar ajuda a profissionais da área de saúde, né, externa, porque precisa de acompanhamento, né, neuropsicológico, neuropediátrico, né, aí tem fono, tem otorrino, enfim, né, de acordo com a realidade da criança, a necessidade dela. Por isso que eu falo, para ter uma aprendizagem significativa, a criança tem que ter uma aprendizagem dos objetivos esperados para a idade dela cronológica, mas de acordo, né, conforme as necessidades dela, né, e os limites, porque todo mundo tem seu limite, né? E para ela avançar na sua aprendizagem, ela tem que ter primeiro confiança nela mesma. Tá? Por isso que a importância, toda uma estrutura para desenvolver. Tá? E quando eu começar a falar aqui da importância de estimular a criança nessa fase inicial da vida, né, de aprendizagem, de desenvolvimento, né, que eu falo de 0 a 7 anos, por quê? Vai encontrar as dificuldades de aprendizagem. E isso vai ser só sinalizado mais lá para frente, quando a criança estiver com 7 anos, entrar no ensino fundamental. Então, como amenizar essa situação toda, né? Se até então, nesses longos anos, ainda não tem um diagnóstico, não tem um laudo. Né? Então, eu falo da importância de uma estruturação do ser, né? Do ser em desenvolvimento. Que aí eu falo, por quê? Quando chega lá no ensino fundamental, você vai perceber, minha criança está com falta de atenção, de concentração, está com atraso na linguagem. Aí, quais são as áreas de avaliação? Né? São as áreas de leitura, escrita, matemática. Tá? Mas, para isso, a gente precisa entender por que essas dificuldades. E elas são oriundas, né, da estrutura da base, né, que eu falo os 5 pilares do desenvolvimento da criança, que é o esquema corporal, a lateralidade, a estruturação espacial, orientação temporal e a pré-escrita, ok? E tem as suas fases de desenvolvimento, mas é importantíssimo ajudar a criança nessa sua estruturação, né, corporal para prepará-la, né, para só fazer essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, ou seja, né, preparar a sua cognição, porque na educação infantil, até eu considero que até 7 anos, a criança é tudo muito corpo, né? Então ela tem que aprender a controlar, né, esse controle inibitório corporal e usar mais a cognição, o pensamento. Então, na educação infantil, você tem que estimular a reflexão. A criança não tem capacidade ainda de pensar, mas de refletir sobre as associações, sim. Então, a aprendizagem passa pelos sentidos, então existe maneiras de saber como acompanhar o desenvolvimento da criança, estimulando, né, porque o desenvolvimento também não é de forma natural como a maioria pensa, né? Ela precisa, sim, a criança precisa de estímulos. Mas o que eu preciso estimular na minha criança para evitar a dificuldade de aprendizagem? Então, é nesse ponto que eu vou desencadear todo o conteúdo do curso, ok? Então, para saber mais, tem um link disponível. E aqui eu achei fundamental apresentar, por quê? Vou falar no módulo basicamente só de dificuldades, assim, considerando, né, a categoria de aprendizagem no neurodesenvolvimento da criança. Então, onde a gente percebe os problemas, né? Quando sai do problema, dificuldade, passa para o transtorno de distúrbio. Ok? Então, espero vocês nos próximos vídeos. Combinado? Até lá!